Quero pedir que você abra a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler os versículos 1 a 12. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo, voltou ao templo. E todo o povo vinha ter com ele. E Jesus, sentando-se, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de o que acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se-lhe e disse-lhes: Aquele dentro de vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram saindo um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Então, erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém senão a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles, os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum, andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Hoje nós estamos terminando a série de mensagens Promessas, Problemas e Provisão. E para aqueles que não assistiram nenhuma das mensagens, eu tenho sempre feito um briefing, uma introdução, para que vocês entendam a lógica da palavra. Tudo aquilo que Deus vai fazer para o homem começa com uma promessa. Diga: promessas. Mas ainda que os homens tenham promessas de Deus, que lhes dão direção, propósito, os problemas acontecem. Nós somos encontrados pelos problemas, que não esperamos, que não desejamos, que não planejamos, mas eles acontecem na vida da gente. Agora, os problemas, eles não são uma evidência de que Deus não se importe conosco, muito pelo contrário. Os problemas são uma evidência de que Deus quer trabalhar o nosso caráter. Diga assim: os problemas são instrumento de Deus para nos tornar pessoas melhores. Mas para todo problema, Deus tem uma provisão. Amém? Você crê nisso? Hoje eu quero terminar essa palavra dizendo para vocês que a provisão de Deus tem um nome. Diga assim: a provisão de Deus tem um nome. Sabe que nome é esse? Jesus. Amém? Glória a Deus. Os problemas entraram na história dos homens quando o homem pecou. Antes do pecado não havia problemas. Deus estava presente, supria tudo, não havia enfermidade, doença, decepção, pecado, inveja, nada disso. O homem era absolutamente suprido por Deus em todas as esferas da sua vida. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. A partir do momento que o homem se independe, decide caminhar por conta própria, os problemas entraram no mundo. A maldição sobre a terra, que produzia frutos e agora passou a produzir abrolhos, espinhos, enfermidades, doença, condenação e morte espiritual. Mas desde o Gênesis, Deus promete a provisão. Na primeira profecia que se fala sobre o Messias, a Bíblia já garante que o descendente da mulher
seria mordido pela serpente no calcanhar, mas ele lhe pisaria a cabeça. O descendente da mulher é Jesus. A ferida no calcanhar é a cruz. E pisar a cabeça fala da vitória cabal que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Amém? Diga para a pessoa do teu lado: Jesus é a provisão da tua vida. Jesus, muitas vezes, quando estava entre os discípulos, as pessoas que lhe procuravam, muitas vezes ele falou de si mesmo, comparando, usando de figuras, de metáforas, para comparar as necessidades que os homens tinham. Por exemplo, ele disse: eu sou o pão da vida. Quem comer de mim jamais terá fome. O que Jesus está dizendo? Ele é a provisão para a fome interior que as pessoas têm. Ele dizia: eu sou a água da vida. Quem beber da minha água nunca mais terá sede. Amém? Jesus dizia também: eu sou a porta das ovelhas. Jesus, de verdade, é a provisão de Deus para nós. Esta afirmação em que ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas, foi proferida logo depois dessa história que nós lemos. Interessante que eu fiz questão de ler o texto todo e terminar com a citação, porque o versículo 12 diz assim: então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esse então, na verdade, Jesus está ligando a situação anterior com aquilo que ele vai dizer. Vocês entenderam isso ou não? Esse então diz que Jesus está continuando a conversa que ele estava tendo. Ele acabou, de lidar com a situação em que envolvia os líderes de Israel, em que envolvia uma mulher adúltera, em que envolvia uma lei que deveria condená-la. E depois daquilo que ele disse: ninguém tem pecado, quem não tem pecado atira a primeira pedra, todo mundo foi embora. E aí então ele diz: eu sou a luz do mundo. Eu quero dizer para vocês hoje, queridos, que a primeira verdade que nós olhamos neste texto aqui, nessa declaração de Jesus, é que a luz traz conhecimento das necessidades. Imagine o seguinte: aqueles líderes, eles tinham no coração o desejo de pegar Jesus num erro. A lei era clara: a mulher que foi pega em adultério tinha que morrer, e apedrejada. Então vieram aqueles homens cheios de razão, e eles ali estavam incorporando um pouco daquilo que você e eu temos. É incrível como as pessoas gostam de ser juízes. Diga para a pessoa do teu lado: Deus não te chamou para ser juiz de ninguém. O que faltava, na verdade, para os líderes judeus era a luz, para compreender que eles não eram pessoas que estavam na posição de julgar alguém. Eles olhavam o pecado daquela mulher, eles tinham muita clareza para entender: não, ela é uma pecadora. Mas eles olhavam para si e diziam: não, nós somos líderes santos. Diga para o teu irmão: será? Foi necessário então a luz do mundo iluminar um pouquinho, mostrar a situação por uma outra perspectiva, para que aqueles que se achavam santos percebessem que eles também eram pecadores. E foi o que Jesus fez. Jesus ficou demorando, ficou escrevendo ali, ninguém sabe o que ele escreveu, Tem muita teoria, muita conjectura. O fato é que ele ficou demorando, e os caras insistindo com ele: escuta, qual é a tua resposta? Nós estamos esperando, a lei de Moisés diz isso. Mestre, o que tu dizes? Alguns acham que ele estava escrevendo os 10 mandamentos, já que a lei foi escrita em pedras, ele ficou lá. Eles insistiram demais, ele levantou: então tá bom, vocês querem saber o que eu acho? Tudo bem, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E os mais velhos, que certamente pecaram mais do que os mais jovens, foram saindo primeiro.
E foi indo todo mundo embora. De repente não tinha mais ninguém, a não ser Jesus, o único que podia julgá-la, e a pecadora. E ele ainda fez questão de dizer para ela, porque certamente na visão daquela mulher, ela se considerava pecadora, mas não os acusadores. Então a primeira coisa que a luz faz é trazer o entendimento das nossas necessidades. E é por isso que Jesus é a nossa provisão. Por exemplo, uma mulher anoréxica morre porque ela não entende que o corpo dela precisa de comida. Ela tem uma visão distorcida. As moças que ficam fazendo esses regimes exagerados, chegam a pesar 35 quilos, olham no espelho e olham e se acham gordas. Uma visão distorcida. A luz, ela incide sobre nós e revela as nossas necessidades. Naquele momento, os homens que se sentiam juízes, se sentiram réus e foram embora. Diga para o teu irmão, a luz que é Jesus te revela as suas necessidades. A mulher sabia que ela era pecadora. Ela só não sabia que Deus tinha provisão para o seu pecado. Amém? E é lindo, porque nessa situação, Jesus, sem falar muita coisa, ele resolveu para todo mundo. Para os que se sentiam na posição de acusar, para os que queriam ser instrumentos de condenação, mostrou que era melhor seguir o caminho e fugir porque eles eram pecadores. Para quem era de fato uma pessoa que sabia da sua condição, e ela sabia que não havia nenhum apelo para ela, porque a lei de Moisés dizia, adultério, apedrejamento. Ela que não esperava, descobriu a provisão da sua vida. Hoje eu quero te dizer que Jesus, a luz do mundo, é a provisão para todas as suas necessidades. Se você tem fome, Ele é o pão da vida. Se você tem sede, Ele é a água da vida. Se você precisa de respostas, não tem direção, Ele é o caminho, a verdade, Ele é a vida. Amém? Ele é o alfa, é o ômega, o princípio e o fim. Tudo que necessitamos provém dele. Ele é a fonte de toda a bênção e Ele é o fim de todas as coisas. Para Ele nós vamos, diante dEle nos apresentaremos. Amém? Ele é a nossa provisão. Ele é o retorno, é o caminho de volta para Deus. O caminho de volta para a presença de Deus, onde o homem era pleno e plenificado. Amém? Jesus é a tua provisão. Jesus é a porta das ovelhas. Quem entrar vai achar descanso, segurança, pastagem. Amém? Diga assim, a luz revela as nossas necessidades. Tem muita gente morrendo sem saber que precisa de Jesus. Igual aqueles fariseus. As pessoas, uma vez confrontadas, dizem, não mato, não roubo, não faço nada de absurdo. Mas estão indo para o inferno. Do mesmo jeito que todas as pessoas que cometem os erros mais atrozes. A provisão de Deus, o remédio de Deus, que traz a cura, é Jesus. Se você tem uma enfermidade e não toma o remédio, você morre. Mas para tomar o remédio tem que ter o diagnóstico. Tem que descobrir a doença para tomar o remédio certo. Por isso que Jesus é aquele que vem e coloca a sua luz sobre nós, revelando quem somos, pecadores. Quem tem sede, vem a mim e beba. E aqueles que creem em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Amém? Querido, se você entrou aqui hoje e não sabe o quanto você precisa de Jesus, hoje Ele está aqui para brilhar na sua vida, para iluminar o canto escuro, o lugar mais sombrio da tua alma, para dar a você direção, propósito e, acima de tudo,
para brilhar e resolver aquilo que o homem não pode fazer. Amém? Diga assim: a luz traz conhecimento das nossas necessidades. O mesmo Jesus que disse de si mesmo: eu não vim para quebrar a lei, para revogar a lei, mas eu vim para cumpri-la. Este mesmo Jesus que cumpriu cabalmente a lei, era amigo de pecadores. Ele é a provisão de Deus. E os homens vão conhecer Jesus de um jeito ou de outro. Ou como juiz, ou como advogado. Como quem perdoa, ou como quem condena. Um dia, todos nós estaremos na sua presença. Se você hoje entende que Ele é o caminho para a tua salvação, lá na presença do Pai, como Ele disse: aquele que não me negar perante os homens, eu não negarei na presença dos anjos do meu Pai. Aquele que me negar perante os homens, eu o negarei na presença dos anjos. Amém? Quantos aqui já confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Diga: Jesus é o meu Senhor e Salvador. Querido, você saiba de uma coisa: João, quando viu Jesus no Apocalipse, ele teve uma visão de olhos de fogo, que perscrutam a alma, que conseguem enxergar até as intenções e os pensamentos do coração, que ninguém pode. Este Jesus, que um dia julgará os homens que o rejeitaram, será o mesmo que nos defenderá. Amém? Um dia todos nós vamos comparecer perante Ele. Glória a Deus. Diga: Jesus, a luz, revela as minhas necessidades. Aquela mulher, eu fico imaginando o que ela, como ela sentiu, como deve ter sido aquele momento. Você pode imaginar todos aqueles homens barbudos, taciturnos, raivosos, cheios de razão e de nenhum entendimento. E uma mulher ali, envergonhada, pega em flagrante adultério. E Jesus, um jovem de 30, 31 anos, no máximo 32. Já imaginaram? Calmo, sereno, escrevendo no chão. De repente, o sol da justiça brilhou. E todos acusadores tiveram que fugir. Como será que ela entendeu isso? Como será que ela viu a Jesus? Diga assim: a luz traz esperança aos desesperados. Versículo 10 diz assim: então, erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém, senão a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Diga para a pessoa do teu lado: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai e não peques. Vai-te e não peques mais. Amém? A mulher era culpada ou não? Sim ou não? O que dizia a lei que ela merecia? Apedrejamento e morte. Amém ou não? E o que Jesus deu para ela? Perdão. Em primeiro, perdão. Em segundo, esperança e vida. Hoje de manhã, as misericórdias do Senhor se renovaram na minha e na sua vida. Hoje de manhã, o Senhor olhou para mim e disse: filho, eu não te condeno. Hoje Ele disse para você. Por isso que não tem outro jeito de se relacionar com Jesus sem amor, sem gratidão. Não pode haver outro sentimento no coração senão a gratidão.
Por isso que quando nós falamos do Senhor, nós devemos falar como aquele que é o único que poderia nos acusar justamente. Por isso que quando servimos, não o fazemos por causa de homens, fazemos por gratidão. Aquela mulher foi transformada, não por um sermão, não por medo, mas por gratidão. Diga: a luz traz esperança aos desesperados. Onde estão os teus acusadores? Em outras palavras, Jesus quis dizer: não tem nenhum aqui que tem autoridade e moral para te acusar. Eu tenho, mas eu quero te dizer, eu também não te condeno. Amém? Queridos, nós não fomos chamados para sermos acusadores. A Bíblia diz que o acusador dos nossos irmãos se chama diabo. Nós devemos incentivar as pessoas a uma transformação por causa do amor ao Senhor. Não seja juiz de ninguém. Não use a sua boca para criticar. Não pense você que vai haver algum de nós aqui que vai chegar diante de Deus e vai ser salvo pelas suas obras. Aliás, tem 2 tribunais que a Bíblia fala. O primeiro é o tribunal de Cristo, é o Bimá. Este vai acontecer exatamente após o arrebatamento. O Bimá não é um tribunal para salvação ou perdição. O Bimá era literalmente o pódio, onde os vencedores da maratona se apresentavam para receber as coroas. Lá eles eram julgados se correram segundo as regras. Jesus disse lá em João capítulo 5, aqueles que creem nas minhas palavras, e naquele que me enviou, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Nunca você vai chegar diante de Deus para ser julgado pelas suas obras, para ser salvo ou condenado. Este julgamento já foi impetrado na vida de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos sim chegar na presença dele e vamos começar a partir da salvação. E aí receberemos os galardões. A Bíblia diz que a obra de cada um será revelada e o fogo a revelará. E se a obra de algum for fundamentada em ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, o fogo vai provar. Aquilo que é como ouro ou prata, o fogo purifica. Aquilo que é feno e palha e madeira, vai ser queimado. Vai ter gente que vai entrar no céu chamuscado, passando, raspando, né? Como que pelo fogo. Mas vai bater na trave e vai entrar. Diga para o teu irmão do lado: se você já aceitou Jesus, você vai estar presente lá. Amém? Agora, se o homem não aceitar a Jesus, esse sim vai comparecer no último dia, no trono branco, no juízo final. E aí aquele que era o advogado será o juiz, o paradigma, a pessoa através de quem todos os demais serão julgados. Por isso, Jesus, a provisão de Deus, é a luz que em primeiro lugar revela as nossas necessidades, mas é a luz que traz esperança. Querido, eu creio que nós somos a geração da volta de Jesus. Eu quero morrer pregando a volta de Jesus. Eu quero morrer pregando a cruz. Se não vier nessa geração, nós não sabemos o dia nem a hora, mas eu vou chegar na presença de Deus e dizer: Senhor, a mensagem que eu preguei foi a cruz. A glória é para a cruz de Jesus, não para nós. Quem somos nós? Somos os mesmos pecadores. Não é o homem que vai julgar o homem. O homem não pode julgar a intenção. Não conhece o coração. Jesus é a provisão. Talvez você tenha entrado aqui hoje sem esperança,
Talvez os homens tenham decretado sobre a tua vida morte. Talvez o médico tenha dito, não tem jeito para você. Talvez no seu emprego você tenha sido humilhado. Talvez você tenha sido rejeitado pelo seu marido, pela sua esposa. Mas eu quero te dizer, o único que poderia te condenar se apresenta hoje para você como uma provisão, como aquele que vai encaixar o vazio da tua alma e vai te dar esperança. Se você é crente de verdade, você tem que ter certeza que ainda que a vida termine, e essa vida ela traz problemas mesmo. Hoje eu fiquei sabendo que um amigo, filho do pastor Rune de Santos, um médico, um moço crente, um moço especial, morreu com 54 anos de câncer. Nós não temos respostas para todas as inquirições. Mas o que eu posso te dizer é que ele está na presença do Senhor. E essa vida passa, ela é efêmera. E quando menos percebermos, nós estaremos na presença dEle. Mas que delícia, que maravilha saber que quando chegarmos na presença dEle, Ele não olhará os nossos pecados, mas o sangue que está sobre a nossa vida. Amém? Agora, se você entrou aqui hoje e não sabe da necessidade, a luz de Jesus é a provisão para revelar os seus pecados, as suas imperfeições. É interessante, Deus é tão misericordioso, né, com a gente. Quando você vai ficando velho, você vai enxergando cada vez pior, não é isso? Eu me lembro que quando eu era jovem, que minha mãe pegava os óculos para ler, eu falava, mãe, a senhora não consegue ler essa letra desse tamanho? Ela, não consigo, filho. Mas como é que é isso? Não, fica tudo embaçado. Por que eu estou dizendo isso? Porque outro dia a Lília falou para mim, meu amor, você acha que eu estou com muita ruga? Eu falei, não, meu amor, você está ótima. Eu falei, pera lá, deixa eu botar o óculos. Eu falei, nossa. A luz faz isso, queridos, ela expõe as nossas necessidades. Ela mostra a verdade, não é isso? Mas a luz também, ela gera esperança. Jesus disse, eu sou a luz. Quem andar por mim, no meu caminho, nunca mais andará em trevas. Amém? Deixa a luz de Jesus, da sua palavra, revelar para a nossa vida as nossas necessidades, mas junto com a revelação das necessidades, trazendo esperança. Querido, tem jeito para o teu problema. Se você tem um problema de temperamento, se você tem um problema de caráter, se você tem um problema que seja interior, tem jeito para você, porque a luz que é Jesus é a solução para você. Ele é a provisão para a sua vida, amém? Pode aplaudir, Deus merece mesmo tudo isso. A luz é a provisão para todos os que estão em trevas. Lucas capítulo 1, versos 78 e 79. Nós lemos, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E no capítulo 2, verso 32 de Lucas, também diz o seguinte, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo, Israel. Amém? Zacarias, o sacerdote, quando teve a visitação do anjo, que soube que seria pai de um homem que seria um introdutor do Messias, ele começa a profetizar, e uma das coisas que ele fala é isto, que o seu filho seria instrumento para trazer aos homens a mensagem, seria o precursor da graça entranhável, da misericórdia do nosso Deus, que visitaria a terra
trazendo o sol nascente das alturas. Quem que é o sol nascente das alturas, queridos? Jesus. Amém? Diga: a luz revela as nossas necessidades. Em segundo lugar, diga: a luz traz esperança aos desesperados. Em terceiro lugar, eu quero dizer que a luz traz direção para aqueles que estão libertos. O diálogo entre Jesus e a mulher foi interessante. Ninguém te condena? Onde estão os teus acusadores? Não tem ninguém mais aqui. Ninguém te condena, eu também não. Mas agora vai-te e não peques mais. Pregar esta mensagem sem falar dessa última parte é mutilar a verdade. Queridos, o cristianismo é uma religião de conversão. Eu tenho, ao longo dos meus muitos anos de ministério, aprendido que a coisa mais difícil de ser transformada na vida de uma pessoa é o seu caráter. É fácil parar de falar palavrão, é fácil se vestir como crente, é muito fácil cantar os corinhos, levantar a mão, bater palma, se adequar, se ambientar. Difícil é mudar o caráter. As pessoas vivem e vêm de famílias com princípios, com maneiras de ser. Nós nascemos numa nação, numa cultura, e como é difícil ser transformado. No Brasil, o jeitinho brasileiro. O brasileiro mente, o brasileiro é folgado, o brasileiro é atrasado, o brasileiro é relaxado. Não é verdade? E a gente não gosta que as pessoas falem isso da gente. Mas Jesus quer mudar o seu caráter. Jesus falou para a mulher: ó, daqui para trás está perdoado, mas daqui para diante, vai-te e não peques mais. Eu creio que da mesma forma que a palavra de Jesus era imperativa, quando ele dizia para o paralítico: levanta, toma tua cama e anda, e o cara levantou. Ele foi não só ordenado a fazer aquilo, mas foi tocado pelo poder da palavra criativa e curativa de Jesus. Amém ou não? Então, na verdade, quando ele disse para aquela mulher: vai-te, não peques mais, eu creio que ela foi naquele momento liberta de todos os demônios que podiam oprimi-la. Mas, junto com o poder que opera a libertação, existe a decisão. Porque tem crentes que passam a vida inteira sem vencer uma área de dificuldade. Porque há crentes que nunca se tornam exemplo para os ímpios. Quando eu me converti, eu me lembro que o sinônimo de ser crente era ser uma pessoa que não fumava, que não bebia, que não se prostituía, que não mentia, que não falava palavrão. E eu me lembro que isso me impactou. Hoje, o crente mente, bebe, fuma, prostitui, faz tudo que o mundo faz e pior. A palavra de Jesus, a luz de Jesus, ela dá direção. Revela a necessidade, traz esperança, mas dá direção. Se você quer encurtar o tempo de problemas na tua vida e chegar à provisão, o que vai encurtar esse tempo é a tua resposta à palavra de Deus. O povo de Israel poderia ter cruzado o deserto em 3 meses, numa marcha lenta. Demorou 40 anos, porque para cada rebelião, para cada recusa à obediência completa,
dar uma volta no Sinai. 3 anos. Vocês querem obedecer a minha lei? Querem diligentemente ouvir a minha voz? Não? Dá mais uma voltinha no Sinai. E os anos foram passando. E ainda que se movimentassem, não tinham direção. Tem muito crente dando volta no Sinai. E nunca vai chegar na terra prometida. A luz, que é Jesus, aponta o caminho. Eu sou o caminho. Querido, mentirinha é igual mentirona. Não tem meias mentiras, nem meias verdades. Meias verdade é mentira. Mentirinha é mentira. E o pai da mentira é o diabo. Deus quer que nós sejamos libertos desse modus operandi. E quer que nós vivamos pela luz. E na luz, preto é preto, branco é branco. Não tem cinza. Talvez você esteja aqui hoje, perguntando por que Deus não resolveu meus problemas. Talvez você não tenha aceitado até agora andar no caminho de Deus. Hoje, as pessoas vêm para a igreja, mas não vêm para Jesus muitas vezes. Então hoje eu quero te dizer, eu não estou aqui para te condenar não. Eu não tenho esta autoridade e tampouco esse chamado. Eu estou aqui para te dizer que Deus tem a provisão para o seu pecado. Quando o homem caiu, Deus já trouxe a palavra de provisão. Jesus é a provisão. Se você está faminto, Ele é o pão da vida. Se você está em trevas, Ele é a luz do mundo. Se você está com sede, Ele é a água da vida. Mas hoje Ele está te dizendo, eu quero te levar à terra prometida. Eu quero que você saia desta vida e pise na terra prometida. Mas Ele está esperando obediência e direção. Quem se dispuser a obedecer, vai ser transformado. Eu, quando me converti, para cada 10 palavras, 9 eram palavrões. Hoje, quando eu ouço um palavrão, parece que estão me dando um tapão na orelha. De tão mal que soa. Jesus é a provisão para você. E Ele está voltando. E Ele virá em breve. Nós vivemos numa geração como a geração de Noé. Onde as pessoas casam, se dão em casamento e não pensam que virá o dilúvio. Mas virá. E quando Jesus vier, eu quero estar presente na convocação. Amém? Quantos aqui querem que Jesus seja a provisão da tua casa, da tua família, do teu casamento? Olha, a pregação que eu fiz às 5 foi completamente diferente dessa, viu gente? O Espírito Santo, Ele faz diferente. Está mandando eu fazer isso, não sei porquê, eu estou fazendo. Teve uma pessoa que chegou para mim outro dia no gabinete e falou, pastor, eu não amo mais a minha esposa, eu quero separar. Eu falei, problema seu. Como assim problema seu? Eu falei, problema seu que você não ama. Você não vai ficar com ela casada porque você a ama. Você vai ficar casada por causa da aliança que você fez com ela diante de Deus. Ele saiu bravo. Falou um monte, onde já se viu um pastor dizer que problema seu. Mas quem diz que o casamento tem que ficar firme por causa de amor? O casamento tem que ficar firme por causa da aliança que você fez com Deus. Escutem aqui. Não é o amor que segura o casamento. É o casamento que fortalece o amor. Pode haver momentos em que você quer chutar tudo. Mas se você for fiel à aliança, Deus será a provisão na tua vida. Deus está te dizendo hoje, problemas todos temos.
Mas Ele tem uma promessa para a tua vida. E Ele será a provisão. Jesus é a provisão. Feche seus olhos. Talvez você precise dizer para Jesus hoje: revela, Senhor. Revela o meu coração. Revela os meus pecados. E quando o Espírito revela, não é para te acusar, mas é para que você possa lidar com eles. O salmista dizia: sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Muitas vezes a religiosidade impede que a luz de Jesus revele os nossos pecados. O grande apóstolo Paulo dizia: porque Jesus, o Filho de Deus, veio para salvar o mundo e os pecadores, dos quais eu sou maior. E se esse homem de Deus tão íntegro falou isso de si mesmo, que dirá a nós? Querido, você está aqui hoje porque Deus te amou, porque lá na eternidade Ele te viu e te chamou. É pela graça. Que presente extraordinário. Mas Ele te chamou para um propósito. Senhor, eu quero te pedir, em primeiro lugar, perdão, Senhor, porque muitas vezes nós brincamos de ser crentes. Transforma nosso caráter, Senhor. Que a Tua palavra liberte os Teus filhos dessa geração, para que o Senhor possa levantar uma geração de homens e mulheres transformados, íntegros. Senhor, nós cremos nos Teus milagres, na cura do corpo, na transformação da alma e na redenção do espírito. Mas eu te peço, Senhor, que cada homem, cada mulher, cada jovem que usa este nome maravilhoso, o nome de Jesus, não se sinta confortável com o pecado. Senhor, nós somos aquela mulher que fomos desnudados, pegos em flagrante, e encontramos um Deus de misericórdia. Mas nós te suplicamos, Senhor, trabalhe o Espírito Santo no nosso caráter. Porque, Senhor, nós sabemos que Tu nos amas, como cantamos a música, mas o quanto temos Te amado. Que Tu nos amas, nós já sabemos, mas será que o nosso amor é verdadeiro? Será que as nossas prioridades são as verdadeiras? Senhor, eu peço por um grande avivamento na Tua igreja, mas não um avivamento de forma, Senhor,
mas um avivamento de transformação como havia na igreja primitiva. E o Senhor disse que antes da tua vinda haveria a última chuva, a chuva serôdia, para molhar a terra seca e trazer os últimos frutos. Levanta uma geração, Senhor, de homens e mulheres que têm consciência de serem pecadores, mas que dedicam a sua vida para falar do amor do Deus que perdoa. Eu quero primeiro falar com você. A igreja continua de olhos fechados. Se você hoje, querido, entrou aqui e nunca entregou a sua vida a Jesus, eu quero te dizer algo, uma verdade inexorável. Um dia você vai estar na presença dele. Pode ser que seja para que ele seja o teu advogado, ou talvez para ser o teu juiz. Se você quer entregar a tua vida a Jesus Cristo, eu não estou te convidando para mudar de religião. Eu estou te convidando para entregar a tua vida a Ele. E a Bíblia diz que aquele que crê no coração e confessa com a sua boca será salvo. Se você quer hoje fazer essa entrega, entregar a sua vida a Jesus, levante a mão e eu vou orar por você onde você estiver. Graças a Deus por essa vida. Fique com a mão levantada, por favor. Há mais alguém? Estou vendo. Graças a Deus também por essa vida. Fique com a mão levantada. Eu quero te convidar a vir aqui. Você que levantou a mão, vou orar pela tua vida pessoalmente. Por favor, vem aqui. Esta é uma oportunidade. Deus te abençoe. Pode vir, querido. Eu não conheço o coração de vocês, mas o Senhor conhece. Deus abençoe vocês. Eu vou fazer uma oração com vocês, eu peço que vocês repitam. Eu me lembro que eu tinha 19 anos, quando eu ouvi a primeira vez a mensagem de que Jesus me amava e podia mudar a minha vida. Eu não tinha ideia do quanto seria isso, mas Ele mudou muito. E eu sei como vocês estão sentindo. Eu sei que vocês estão desejando que algo aconteça. Mas eu me lembro que as pessoas me abraçavam e diziam parabéns. Eu dizia, mas não mudou nada. Mas eu quero dizer para você que é para valer. Quando a gente entrega, Deus ouve e Ele entra na nossa vida. 30 anos que eu me entreguei. E ainda hoje, Ele tem mudado a minha vida. Mas de tudo, o mais maravilhoso é saber que um dia eu vou estar na presença dEle. E Ele vai ser o meu Senhor. Então põe a mão no seu coração e ore comigo. Diga, Senhor Deus, eu vi a Tua palavra. Eu preciso de Ti. Perdoa os meus pecados. Muda a minha vida. Eu creio que o Teu Filho Jesus morreu naquela cruz no meu lugar. Eu quero que Ele seja a minha luz, que vai me dirigir todos os dias da minha vida. Eu não estou nem entendendo direito tudo que vai acontecer, mas eu creio que o Senhor me ama. Por isso, a partir de hoje, eu me entrego definitivamente ao Senhor. Eu te confesso perante os homens, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida.
Jesus Cristo é o meu Salvador. Amém. Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Eu quero pedir que vocês acompanhem os diáconos, eles vão orar com vocês também. Deus abençoe, querido. Vão orar mais uma vez por você. Eu quero falar com você, querido, ainda, da igreja. Quantos aqui já sentiram a voz do Espírito Santo pedindo que você deixe Ele trabalhar uma área na tua vida de pecado? Deixa Deus fazer. Ele já fez tudo, mas a decisão de dizer eu vou te seguir é nossa. Muitas vezes nós temos que falar dos rudimentos da fé. Existe nessa nação um pecado sério. O brasileiro não leva a sério nada do que faz. Dá uma palavra e não cumpre. Quando você chega na igreja atrasado, você desrespeita o seu Deus. Porque quando você vai a um cinema, você chega na sessão antes de começar. Mas quantos de nós chegamos no fim do louvor? Por quê? Porque ele não merece a tua adoração. Será que o trânsito te impediu de chegar na hora certa? Deus não quer que nós tenhamos jeitinhos. Deus quer que nós sejamos diferentes. Você quer provar que o Senhor é bom? Deus está esperando do seu povo uma atitude diferente. Eu não estou aqui para acusar vocês, tem tantas áreas na minha vida que Deus espera que eu mude. Mas aonde está o inconformismo? Não vamos acusar o irmão. Vamos santificar a nossa vida. Vamos pedir para Deus, me ajuda. Eu quero ser um brasileiro diferente. Que a alegria do brasileiro esteja em mim, mas que a responsabilidade também. Amém. Vamos arrancar na nossa vida jeitinho. Crente malandro envergonha o nome de Deus. Vamos trocar a malandragem pela sabedoria. Vamos trocar a esperteza pelo caráter íntegro, para que sejamos espelho para aqueles que não conhecem a Cristo. Amém ou não? Vamos pedir a Deus para que um dia nós não tenhamos que ouvir que nós escandalizamos os outros por causa da nossa atitude. Deus te chamou, te perdoou, renovou tua esperança, mas hoje Ele te diz: vai-te e não peques mais. E quando Deus usar autoridades na tua vida para te confrontar, não fique bravinho não. Agradeça a Deus pelas autoridades e os mentores, porque quem não tem mentor vira transviado. Quem não tem mentores e não tem direção vai cair. E os pais que amam os seus filhos os corrigem. Por isso hoje, como pai espiritual dessa igreja, estou dizendo para você, desafio de Deus para você hoje: seja transformado no seu caráter, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos terminar esse culto orando ao Senhor. Feche os seus olhos. Deus, no meu coração, eu entendo que eu tenho que fazer
tanto mais, entregar tanto mais da minha vida, do meu caráter, para te honrar. Senhor, eu não quero parecer crente, eu quero ser crente de verdade. Ajuda-me, Senhor, e a minha igreja. Espírito Santo, opera no nosso coração. Queremos andar em novidade de vida, livres das cadeias, gratos pelo perdão, mas com os olhos postos no alvo, na chamada, na soberana vocação de Deus. Queremos prosseguir para o alvo. Abençoa a tua igreja, transforma as famílias, que os filhos sejam mais obedientes, que os pais sejam modelo, que os líderes sejam humildes e os liderados obedientes. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus e o amor incompreensível do Pai das luzes e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sempre conosco, todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Deus te abençoe muito, que você seja uma bênção nesse mundo, em nome de Jesus.